Imagina a cena, um silêncio pesado caindo sobre as antigas areias do deserto. Uma vasta imensidão árida, iluminada apenas pelas fogueiras de um acampamento colossal. Nesta nossa exploração de hoje, nós vamos mergulhar nas profundezas do capítulo 25 do livro de Números. Na verdade, um estudo profundo sobre o coração humano, sabe? Sobre aquela tensão constante entre a luz e as sombras que todos nós enfrentamos. Existe um mistério trágico na nossa história espiritual, o fato de que exércitos gigantescos e aparentemente invencíveis no campo de batalha podem, de repente, desmoronar. E não pela força do inimigo, mas sob o peso de suas próprias tendas. E isso nos leva a uma pergunta perturbadora. Como a gente sobrevive aos ataques mais ferozes dos inimigos lá fora, mas acaba sendo completamente destruído por pequenos compromissos do lado de dentro? É uma contradição que ecoa através dos milênios. Uma nação inteira, literalmente blindada contra feitiçarias e exércitos imensos, caindo. E não pela força de uma espada, mas pela suavidade de um sussurro. Bom, vamos mergulhar fundo nisso, porque o contexto bíblico aqui carrega uma ironia muito pesada. Pouco tempo antes de tudo isso, um profeta chamado Balaão foi contratado para amaldiçoar o acampamento de Israel. Ele subiu nas montanhas, olhou lá de cima para todo aquele povo, abriu a boca para amaldiçoar, mas Deus transformou cada palavra ruim em bênção. Ou seja, a maldição de fora falhou miseravelmente. Nenhuma força externa conseguiu quebrar a proteção divina, absolutamente nenhuma. Mas o que a magia negra e as maldições não conseguiram fazer, a sedução de dentro alcançou com uma facilidade assustadora. Israel não foi destruído por um ataque frontal, mas sim pela sedução silenciosa do pecado. Parte 1. A armadilha em Sitim. As portas da terra prometida. O cenário agora nos transporta direto para Sitim. As tendas estão armadas sob um céu noturno, deslumbrante, cheio de estrelas. A poeira de 40 anos vagando no deserto finalmente está assentando. Pensa nisso. A nova geração está literalmente às margens do Rio Jordão. Eles podem quase sentir o cheiro das planícies de Canaã. E é exatamente aqui que mora a maior tragédia de todas. A queda deles não acontece no começo da jornada. Acontece bem na linha de chegada. Quando a vitória parece 100% garantida, a vigilância simplesmente desaba. E esse tropeço tem um nome: Baal Peor. Era uma divindade cultuada ali pelas nações locais de Moabe, muito ligada a festas de fertilidade e rituais pagãos. E a gente precisa entender uma coisa crucial aqui. O povo não estava só dando uma escorregada moral, não era só um erro de conduta. Foi uma traição espiritual extremamente profunda. Ao se envolverem com aqueles sacrifícios, eles estavam quebrando a aliança. Estavam trocando o Deus vivo que sustentou cada um deles no deserto por uma ilusão barata e idólatra. Parte 2. A estratégia de Balaão. A corrupção silenciosa por dentro. Mas a grande pergunta é, como isso começou? O texto de Números 25 não entrega o arquiteto dessa queda de bandeja logo de cara. Mas, quando a gente cruza essa história com Apocalipse, capítulo 2, a malícia oculta aparece. Foi a estratégia de Balaão. A lógica do inimigo, pessoal, é muito fria e calculista. É mais ou menos assim. Já que não dá para amaldiçoar o povo de Deus do lado de fora, a única saída é corromper do lado de dentro. Se a armadura é impenetrável por fora, o veneno tem que ser servido na mesa de jantar. O teólogo Matthew Henry explica muito bem a anatomia dessa queda. Ela nunca é repentina. É como uma escada, um passo de cada vez e terrivelmente perigosa. Primeiro, o coração se encanta com a novidade, com as festas, com aquelas novas amizades de Moabe. Daí, o corpo se entrega aos desejos. E por fim, o destino final. A alma se curva aos falsos deuses. É assustador ver como o pecado começou ali, pelo apetite, e terminou em pura adoração falsa. Tem uma frase que resume perfeitamente toda essa dinâmica espiritual, do Charles Spurgeon. Ele diz: o pecado mais perigoso não é o que nos ataca de frente, mas o que nos abraça sorrindo. O inimigo venceu a batalha em Sitim, oferecendo prazer sem precisar de sacrifício. Ofereceu comunhão, mas sem santidade. Alegria momentânea, sem o peso da cruz. E é sempre assim, né? O perigo mascarado de simpatia é, sem dúvida, a armadilha mais letal para nossa alma. E o resultado dessa adoração falsa não foi só uma bronca ou uma repreensão verbal. A quebra dessa aliança gerou uma praga devastadora que varreu o acampamento. 24 mil vidas foram perdidas. 24 mil! O silêncio que deve ter tomado conta do deserto depois desse julgamento deve ter sido algo ensurdecedor. É um lembrete muito sombrio de que o Deus que é infinito em amor e graça também é fogo consumidor em sua santidade. O reformador João Calvino, olhando para essa passagem específica,
faz um alerta bem severo para nós. Ele adverte contra a nossa falsa segurança espiritual. Sim, a nação de Israel era o povo da aliança. Mas pertencer à aliança não entrega um passe livre na mão de ninguém para ficar flertando com a idolatria. Confiar de olhos fechados nos nossos privilégios espirituais, enquanto deixamos a santidade de lado, se transforma muito rápido em pura arrogância religiosa. Parte 3. O perigo silencioso hoje. As tendas modernas de Moabe. É exatamente aqui que a poeira daquele deserto antigo se encontra com o asfalto das nossas ruas hoje. Essa história de Baal-Peor não ficou presa lá no passado. Nós continuamos enfrentando esse exato mesmo perigo silencioso. As tendas de Moabe foram modernizadas, ganharam uma cara nova, mas a estratégia de sedução, essa continua intacta. Estamos falando de compromissos espirituais que vão sendo quebrados devagarinho, uma pequena mistura com o mundo aqui, um pecado escondido ali, e isso nos leva a uma reflexão muito pesada. E quando a ameaça não tem cara de inimigo armado? E quando a nossa ruína chega disfarçada de oportunidades brilhantes, daquele entretenimento que parece inofensivo, de afeto ou daquela necessidade desesperada de ser aceito pelos outros? Nem toda batalha espiritual começa com espadas em punho. Muitas delas começam com convites que parecem super inocentes, pequenas concessões que vão, aos poucos, dividindo o nosso coração. Parte 4. O zelo de Finéias. A intervenção pela santidade. Voltando para nossa narrativa lá no deserto, bem no auge da crise, quando a praga já estava consumindo o acampamento de forma assustadora, um homem decide se levantar. O clímax espiritual dessa história inteira acontece através de Finéias, que era um sacerdote levita. Ele simplesmente não consegue ficar passivo só assistindo aquela destruição toda. Tomado por um zelo santo, um amor arrebatador pela honra de Deus, ele faz uma intervenção drástica para parar aquela corrupção e cortar o mal que estava espalhando a morte. O estudioso Champlin destaca um ponto super interessante aqui. Tem um motivo bem claro para a ação do Finéias ter sido tão extrema. Aquele pecado que causou a ira de Deus não estava sendo feito às escondidas. Foi uma transgressão totalmente pública. Foi um desafio aberto, na cara de todo mundo, à santidade da comunidade de Deus. Então, para que a justiça fosse restaurada e a praga parasse, a resposta do sacerdote precisava ser na mesma moeda. Pública, firme e exemplificar. Parte 5. A nossa verdadeira aliança. O sacerdote perfeito. E à medida que a gente vai avançando nesse nosso estudo, o tom da narrativa muda de um jeito lindo. Sai de um julgamento severo e entra numa graça avassaladora. Sim, Finés foi um herói naquele dia e recebeu até uma aliança de paz. Só que Finés é só uma sombra. Ele é um apontamento para uma realidade infinitamente maior e mais bela. Ele aponta direto para a nossa verdadeira aliança e para o sacerdote perfeito. Pensa nesse contraste épico. O zelo de Finés agiu e conteve a ira divina ali de forma temporária. Foi poderoso? Foi. Mas foi um ato puramente humano. Por outro lado, a graça e o sacrifício de Cristo removem a nossa condenação de um jeito definitivo, para toda a eternidade. Lá em Números 25, um sacerdote cheio de zelo segura a espada para barrar a morte. No Calvário, o Filho de Deus recebe a espada da justiça sobre ele mesmo, para nos dar a vida. A obra desse nosso sacerdote perfeito é completa. Ela transforma tudo. Jesus não vai lá e só interrompe a praga do lado de fora. Ele faz um milagre muito mais profundo. Ele cura a própria fábrica de ídolos que existe dentro do nosso coração. Ele satisfaz de forma plena a ira de Deus com o seu sacrifício perfeito. E em vez de nos deixar lá, vagando perdidos no deserto das nossas próprias falhas, ele simplesmente nos pega pela mão. Ele nos reconduz, com toda a segurança, de volta para os braços do Pai. Ele, e somente Ele, é a nossa verdadeira paz. A história de Números 25, no fim das contas, é um aviso muito sério de que a gente não pode, de jeito nenhum, brincar com a idolatria e com as seduções que o mundo oferece. Mas, acima de tudo, ela é um farol gigante de esperança, sempre apontando para o Cristo que nos salva dos inimigos lá de fora e, mais importante ainda, nos salva de nós mesmos. Onde é que os nossos corações têm montado acampamento? Será que estamos buscando as tendas de Moabe? Se essa reflexão de hoje tocou seu coração, se esse vídeo falou com você, comente, curta, compartilhe e siga a página para acompanhar os próximos capítulos da Bíblia. E olha, tem um convite especial para você. Entre também no nosso grupo no WhatsApp para caminhar conosco capítulo por capítulo nas Escrituras. O link está disponível para a gente continuar essa jornada juntos. A aliança de paz já foi selada para sempre na cruz. Só nos resta crer e caminhar.